Atos capítulo 13, eu vou ler os 3 primeiros versículos desse capítulo. Nós temos assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos orar nesse momento, irmãos. Nós exaltamos, grandioso Senhor, o teu nome. Nós agradecemos porque é uma bênção, é um privilégio poder estar em tua presença, poder exaltar a tua majestade, poder ser conhecidos como filhos do Senhor, poder saber que o Senhor tem santificado a nossa vida, tem nos guardado para ti mesmo, tem nos separado como povo de propriedade exclusiva do Senhor para proclamar as tuas virtudes. Tudo isso é graça maravilhosa do Senhor, pois nada merecíamos, mas aprove ao Senhor nos trazer para o teu povo, nos inserir, ó Deus, na tua igreja, nos fazer membros da igreja santa do Senhor, e nós agradecemos por isso, ao mesmo tempo em que agradecemos porque o Senhor instrui o nosso coração por meio da tua palavra que foi lida nesse instante e que será pregada. Que ela seja pregada com autoridade e com fidelidade, e que ela seja acatada, ó Deus, pela igreja do Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a igreja existe para a glória de Deus. É bom sempre lembrar que o nosso catecismo, ele começa exatamente com esta constatação, ao perguntar qual é o fim supremo e principal do homem, e responder em seguida: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus, desde o Antigo Testamento, quando chama Israel do cativeiro, chama Israel com vistas a adorar o seu nome, a prestar culto. Esse é o grande trabalho da igreja do Senhor Jesus Cristo, trabalho que perdurará até a eternidade, ou por toda a eternidade. Haverá um dia que não haverá mais missão para a igreja, não haverá mais a possibilidade de evangelismo, pois o Senhor Jesus Cristo vem para dar cabo de todas as coisas, para colocar de lado os ímpios, para resgatar a sua igreja, onde estaremos com Ele para todo sempre, e só restará para a igreja a adoração ao nome do Senhor. Mas quando você vê o desenvolvimento aqui de Atos dos Apóstolos, você percebe que essa igreja que é chamada para prestar culto a Deus, ela é chamada para proclamar as virtudes desse Deus que chamou a igreja das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós temos visto que em Atos dos Apóstolos é esse o itinerário da igreja. Ela está se expandindo por meio da pregação e da proclamação do Evangelho. Jesus, logo no começo de Atos dos Apóstolos, prometeu aos discípulos o Espírito Santo, e a função do Espírito Santo ali seria encher de poder aqueles homens para que eles fossem essas testemunhas, para que eles pudessem proclamar o Evangelho em Jerusalém, para que eles fossem até a Judeia, até Samaria, até os confins da terra. O Senhor tem de ser conhecido em toda a terra, e é por isso que Ele chama e envia a sua igreja para todos os lugares do mundo, e diz: indo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos visto então esse avanço aqui em Atos dos Apóstolos. Quando você olha o contexto anterior aí, do capítulo 13, nós vemos que Lucas havia retratado o avanço dessa igreja. E veja, avanço que continuou a despeito da perseguição. A igreja começou de novo a ser perseguida aqui sob
Herodes, mas ela estava contando com o cuidado do Senhor, e ela vivia pautada na glória de Deus. Lembre-se que o episódio anterior foi a morte de Herodes, porque ele aceita a exaltação do povo, a adoração ao seu próprio nome, e Deus fere aquele homem que não tinha dado glória a Deus. Lucas tinha terminado o capítulo 11, veja lá, no versículo 30, dizendo que a igreja estava preocupada com a fome que estava para vir sobre a terra. Havia separado 2 homens, veja lá, Barnabé e Saulo, para que eles enviassem os donativos que a igreja começou a recolher para os irmãos da Judéia, diz o versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. E ele terminou o capítulo 12 dizendo que Barnabé e Saulo, veja lá no versículo 25, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. E aqui aparece mais um personagem na história, um personagem que vai fazer parte das viagens missionárias e que posteriormente vai escrever o Evangelho, Marcos. João Marcos aparece aqui na história. Ele já tinha sido inserido na narrativa por Lucas no capítulo 12, veja lá no versículo 12, dizendo que quando Pedro saiu, foi liberto da prisão. Veja o que diz o versículo 12: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então João Marcos aparece a primeira vez aqui. Foi para a casa da mãe dele que Pedro se dirigiu assim que foi liberto da prisão, e a igreja se reunia ali naquele lugar. Marcos, como eu disse, vai ser um personagem presente de agora por diante nas viagens missionárias de Barnabé e Paulo, e vai ser inclusive motivo de briga entre Barnabé e Saulo. Veja que o versículo 1 do capítulo 13 vai informar o local de onde partirá essa primeira viagem missionária da igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Como eu disse em outro sermão, em outra ocasião, a igreja de Antioquia ela é considerada pelos estudiosos como a primeira igreja missionária. E se você perceber o movimento que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos, é que Lucas concentrou os primeiros capítulos em Jerusalém. Em Jerusalém estão os apóstolos, os 12. É dali que o evangelho começa a se expandir, mas a partir do capítulo 13, a narrativa vai começar a destacar a igreja de Antioquia, uma igreja missionária que conta com 2 apóstolos. É assim que estes homens vão ser chamados, tanto Barnabé quanto Saulo. Mais à frente eu vou explicar por que Barnabé está sendo chamado de apóstolo aqui, um sermão talvez posterior a esse. Mas você vai ver estes 2 homens, esses 2 apóstolos ali na igreja de Antioquia, e a igreja de Antioquia enviando missionários a pregar o evangelho. Estes 3 primeiros versículos aqui do capítulo 13, eles são importantes porque você vê como que a igreja no início se portou no seu trabalho de missões, e eles nos ensinam a respeito dos dons da igreja. É isso que você pode aprender nesses 3 primeiros versículos, a respeito dos dons da igreja. O que você aprende aqui sobre dons nestes 3 versículos? Primeira coisa que você aprende aqui: os dons, eles são diversos, eles são diversificados. Veja como que Lucas diz no versículo 1: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Nesse primeiro versículo você vê um pouco dessa diversidade dos dons. Aqui são listados 2 dons por Lucas: o dom de profeta e o dom de mestre. 2 dons estão sendo listados aqui, e estes dons eles podem ser encontrados em outros lugares. Eles podem ser encontrados, por exemplo, na lista de dons que Paulo escreve aos Coríntios. Se você puder, abra sua Bíblia na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, e o verso 28
diz o seguinte, preste atenção: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Mas veja o que é destacado por Paulo aqui: a uns Deus estabeleceu primariamente apóstolos. Por que isso? Porque os apóstolos, como eu tenho dito aqui em Atos, são aqueles que estão lançando o fundamento da igreja. A igreja do Senhor é apostólica, no melhor sentido da palavra. Ela é fundada, ou está fundada, sobre a doutrina dos apóstolos. E é por isso então que Paulo está dizendo: primeiro apóstolos, estes homens que são enviados por Jesus, os 12, e que estão lançando o fundamento da igreja. Mas em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. E é importante perceber que profeta aqui no Novo Testamento, ele tem a função de pregar a palavra do Senhor, mas ele ainda é como o profeta do Antigo Testamento. A escritura, o cânon da escritura, ele não está completo ainda. O que eles têm de escritura nesse momento da história é o Antigo Testamento. Então muita coisa Deus ainda está revelando, e vai ser registrado naquilo que nós temos hoje. Hoje nós não temos mais profetas como eles tinham naqueles tempos. Nós temos toda a escritura aqui, mas há ainda o profeta no sentido daquele que anuncia a palavra de Deus. Então tanto o profeta quanto o mestre, estes dois dons estão ligados à pregação do evangelho, ao ministério da palavra. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, no texto que nós lemos durante a liturgia, você vai ver que esses dois dons que estão sendo destacados aqui por Lucas, eles aparecem também naquela lista lá de Efésios capítulo 4. Veja lá, no verso de número 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. De novo o apóstolo aparece aqui em primeiro lugar. Outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. É como aparece na nossa versão, mas que alguns estudiosos entendem que é um só dom, e eu estou com esses. Eu creio que o que Paulo está dizendo aqui é que são pastores mestres. Não existe o dom de pastor dissociado do dom de mestre. Não existe isso. Por mais que a gente nos nossos dias ache, tem pastor que é bom de visita, tem pastor que é bom de construir igreja, tem pastor que é bom. Pastor é mestre, por excelência. Esse é o dom dele. E é isso que está aqui sendo destacado. A uns Deus deu o dom de pastor mestre. E o termo que aparece em Efésios é esse. Você pode inferir então, por causa do propósito dos dons, que Deus deu à igreja de Antioquia vários deles. Aqui no texto de Efésios, Paulo vai falar que o propósito dos dons é a edificação da igreja. Os dons têm por vista o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos não sejam mais levados por todo o vento de doutrina. Então na igreja de Antioquia havia vários dons, mas dois estão sendo destacados aqui no começo da nossa narrativa, e por uma razão óbvia. Por que estão sendo destacados esses dois dons? Por que ele começa dizendo: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres? Porque aqui ele vai começar a destacar o trabalho de missão, e o trabalho de missão envolve pregação do evangelho e pastoreio. O trabalho de missão consiste nisso: profetas, pregadores e mestres ou pastores mestres. São exatamente esses dois dons que estão sendo destacados aqui e que são necessários, e Lucas destaca isto aqui na sua narrativa. E veja que interessante, ele não destaca apenas os dois dons, demonstrando que havia diversidade de dons, mas ele vai mostrar que vários irmãos da igreja tinham o mesmo dom. Deus havia concedido à igreja
o mesmo dom de profeta e de mestre a irmãos distintos. E é por isso que ele faz essa lista que aparece aí. Qual é essa lista? Primeiro da lista, Barnabé. Barnabé aparece aí como possivelmente o líder da igreja. Se você lembrar dos capítulos anteriores, quando o evangelho chega a Antioquia, a igreja de Jerusalém envia para a igreja de Antioquia Barnabé. É ele que está ali, e depois ele chama Saulo para ficar ali pregando juntamente com ele, e os irmãos durante um ano são ensinados por Barnabé e por Saulo. Ele é o primeiro que aparece aqui nessa lista. O segundo que aparece na lista, um homem chamado Simeão, e pelo nome, provavelmente um judeu convertido. Este é o segundo homem que aparece aí nessa lista. Simeão, por sobrenome Níger, possivelmente Simeão o Negro. É isso aqui que está sendo destacado. Depois aparece um homem chamado Lúcio, e ele diz: Lúcio de Cirene. E por que é destacado que Lúcio é de Cirene? Volte aí no capítulo 11, lá naquele momento que eu disse aqui, em que Barnabé foi enviado até Antioquia, versículo de número 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. Então esse era um dos fundadores da igreja. Agora perceba que interessante aqui, lá no capítulo 11, a igreja está espalhada e está pregando o evangelho, e aqui nós estamos dizendo que é o primeiro momento em que a igreja vai se lançar a missões. Mas aquilo não era missão? Era. Qual a diferença do capítulo 11 para o capítulo de número 13? As missões que acontecem ali no capítulo de número 11, elas acontecem por causa de uma contingência. Houve perseguição, aqueles irmãos tiveram que se deslocar e se espalhar, e eles cumpriram o ide, indo pregai o evangelho a toda criatura, e acabou a igreja de Antioquia sendo fundada. Agora, a igreja de Antioquia, ela é intencionalmente missionária. Ela não está sendo perseguida e ela tem que se espalhar por causa da perseguição. Não, eles estão agora enviando homens intencionalmente para outros lugares. E essa é a grande diferença que você vê aqui do capítulo 11 para o capítulo de número 13. E aqui então está este homem, Lúcio, possivelmente um dos que começou a igreja lá atrás, quando estava sendo perseguido e que tinha chegado em Antioquia. E o último então que vai ser, ou o penúltimo que vai ser citado aí, Manaém. E Lucas diz quem era Manaém: Colasso de Herodes. Então alguém que estava próximo da corte de Herodes. Por que Colasso de Herodes? Esse nome indica que ele talvez fosse um irmão de leite de Herodes. Ele teve a mesma mãe que amamentou, a mesma ama de leite, por isso Colasso de Herodes. Mas esse também era um título atribuído a alguns que se aproximavam da corte. Então na igreja de Antioquia você tem uma variedade de pessoas. O último que vai ser citado, Saulo, que juntamente com Barnabé esteve ali ensinando aqueles irmãos. Vários homens com dois dons aqui, profetas e mestres. Daí então você entender que a igreja estava suprida com dons. Deus dota a sua igreja com dons diversos. Essa é a primeira lição do texto. A igreja, ela vai ser edificada pelo Senhor. Lembra que quando Pedro declarou que Jesus era o Cristo, o que Jesus falou? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Deus, Jesus Cristo, é o grande edificador da sua igreja. Como Ele faz isso? Ele faz isso por meio dos dons. Ele capacita a igreja, dotando a igreja para o trabalho.
E veja que isso foi possibilitado exatamente pela ascensão de Cristo. Volte lá em Efésios, o texto que eu li, mas eu quero ler um pouco mais dele. Efésios capítulo 4. Agora eu vou ler a partir do verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ou seja, quando o Senhor Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A igreja só tem dons espirituais porque Jesus, que ressuscitou, subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Como que ele fez isso? Enviando o seu Espírito. Lembra lá do comecinho de Atos? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Esse poder do Espírito tem a ver exatamente com essa dotação do Espírito para a igreja, para que a igreja possa ser estabelecida, possa ser edificada, possa proclamar a boa nova da salvação. Não há igreja que não tenha dons, não há crentes que não tenham dons, não existe isso. Deus capacita os seus, a obra é de Cristo, e Ele proporciona a sua obra efetuada pela igreja, dons. Ele proporciona à sua igreja dons. Então, portanto, saiba que se você é crente em Jesus Cristo, que se você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você tem uma função. Talvez você nem se deu conta disso ainda, mas todos estamos aqui para servir. Não existe na igreja de Cristo pessoas que servem e pessoas que são servidas. O serviço, ele é mútuo. Nós servimos uns aos outros. É por isso que não há dons. Eu falei isso lá atrás quando a gente falou do dom de línguas. Não há dons de edificação pessoal, como muitos acham por aí que é o dom de línguas. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então pare com isso. O dom não tem esse propósito. O dom é para edificar o outro. Os dons são de utilidade mútua. Eu edifico os meus irmãos e eu sou edificado pelos meus irmãos. Então todos estamos para o serviço. E esse é o chamado dos cristãos. O chamado é para servir a Deus e o chamado é para servir ao próximo. E o Deus que manda você servir ao seu próximo capacita você com dons para que você faça isso. Mas infelizmente existem muitos cristãos que vão à igreja e acham que a sua função é sentar no banco e não mais nada. Ouvir e pronto. Vai para casa, no outro domingo senta. Vai para casa, no outro domingo senta, ouve mais um pouco e não serve, não se dispõe, não faz nada. E aí muitos falam assim: mas eu não tenho cargo. Eu não estou falando de cargos, estou falando de dons. Daqui a pouco eu vou falar de cargos, mas por enquanto eu estou dizendo: Deus nos deu dons. Se você olhar as listas de dons, você vai ver que eles são de fato diversos: liberalidade, serviço, compaixão, tudo isso é dom. Aquele irmão que tem disposição de ouvir outros, de sentar ao lado, isso é dom. Socorro. Você não precisa ser um oficial da igreja para praticar o seu dom, mas às vezes nós estamos tão ocupados na nossa vida, nós estamos tão preocupados com aquilo que nós temos que fazer para nós, ganhando o nosso dinheiro, que nós não queremos nos envolver com a igreja. Ou quando queremos nos envolver, tem que ser oficialmente. Se eu não tiver dom, eu não me envolvo também. Não é esse o propósito dos dons da igreja. Você está na igreja e você é chamado para servir. Isso significa que a igreja, irmãos, não está na dependência de uma ou duas pessoas. E isso é uma bênção. Veja a igreja de Antioquia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Não havia um profeta e um mestre. Havia profetas e mestres. Havia vários deles.
E quanto mais a igreja vai crescendo, mais pessoas com os mesmos dons vão aparecendo, e isso não deixa a igreja refém de pessoas. Ah, meu Deus, esse fulano foi embora da igreja, o que a gente faz? E se cicrano sair da nossa igreja, como é que a igreja... Deus não deixa a sua igreja refém de pessoas. Deus deixa a sua igreja na dependência daquele que concede dons ao povo. Então, quando Paulo afirma lá que os dons são diversos, que os serviços são diversos, ele então frisa: a fonte é a mesma, o Espírito é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que capacita a igreja do Senhor. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Daí então a glória por tudo aquilo que é realizado na igreja do Senhor ser única e exclusivamente de Deus, do Senhor. Na quarta-feira estávamos estudando aqui sobre o paganismo, final das lições sobre o paganismo, e verificando algumas questões que são traços de paganismo que permanece até hoje na igreja. E um dos traços de paganismo que você percebe na igreja é exatamente não dar glória a Deus. Está lá em Romanos isso. Deus se revela e o homem não dá glória a Deus. Isso acontece quando Deus dá dons à igreja, homens são usados para a edificação da igreja, e ao invés de darmos glória a Deus, nós ficamos babando nos homens. Nós criamos fã-clube de pregadores, fã-clube do pastor, fã-clube de presbítero, fã-clube do apóstolo. E aí eu estava mencionando o ano que John Piper veio ao Brasil, um senhor já bem idoso, e eu sei que quando a gente termina de pregar, há cansaço, e aquele senhor idoso prega, desce, e o povo não o deixa em paz. Eles querem autógrafo, eles querem foto, e é 1h30, 2 horas, com aquela fila imensa de gente atrás de um homem. Isso é paganismo. A glória não é do John Piper, ele é muito bom, mas a glória é de Deus. A glória é do Deus que capacita John Piper. A glória é do Deus que capacita todos aqueles que servem na igreja do Senhor. Os dons são dele. O Espírito é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus deve ser glorificado quando ele dá dons e concede dons à sua igreja. Você pode perceber aqui também que uma pessoa pode ter mais de um dom. Você não vai ter um donzinho só, não. Todos vão ter mais de um dom, ou pelo menos um. Mas não existe crente que não tenha serviço na igreja. Como nós cantamos em um dos nossos hinos: há trabalho certo para ti, cristão. A Asaf cantou isso de manhã. Há trabalho certo, é só você querer trabalhar. Primeira coisa que você aprende aqui no texto: os dons são diversos. Segunda lição do texto: os dons são para o serviço da igreja. Veja o versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamados. Estes homens que estão lá listados no versículo 1, eles estão servindo a igreja. E como eu disse, vários homens com o mesmo dom. A igreja está suprida, a igreja está adorando a Deus, a igreja está caminhando, homens estão trabalhando. Estes dons especificamente estão ligados ao ministério da palavra. E o texto diz que eles estavam servindo a igreja. Essa palavra aqui é bastante interessante, essa palavra que aparece aqui para serviço. Porque você tem uma outra palavra que aparece para serviço, de onde vem a nossa palavra diácono, certo? Diácono é aquele que serve. Mas a palavra que aparece aqui para serviço não é a palavra diácono. A palavra que aparece aqui é a palavra de onde vem a nossa palavra liturgia. É essa palavra que aparece aqui, e esse termo ele era usado especificamente para o serviço que os sacerdotes prestavam no templo. Ele tem a ver com a adoração. O serviço destes homens era um serviço de adoração a Deus, enquanto eles edificavam a igreja. Então Lucas diz que eles estavam ali servindo a Deus, jejuando
e orando, tanto eles quanto a igreja, e nessa dinâmica da igreja, o Espírito Santo então vai separar, vai comissionar duas pessoas, dois destes homens para a missão, Barnabé e Saulo. E aqui nós temos que dar uma pausa de novo para explicar mais uma questão. O Espírito Santo diretamente separa Barnabé e Saulo. Ele fala na igreja por meio dos profetas. Os profetas que estão aqui, como eu disse, eles ainda são profetas parecidos com aqueles do Antigo Testamento. Então eles falam diretamente. Hoje nós não temos mais isso na igreja. Hoje Deus não levanta um profeta e olha para alguém e fala: separa fulano de tal e Beltrano. Não. Como é que Deus faz? Preste atenção no texto. O Espírito Santo fala por meio dos profetas da igreja: separe Saulo e Barnabé. A obra é de Deus, Deus então é que comissiona, mas repare algo importante: a escolha do Espírito não é aleatória. Mesmo sendo diretamente o Espírito Santo que está escolhendo, estes homens que são escolhidos têm dom para tal. O Espírito não vocaciona pessoas que não têm o dom para servir em determinada área. O Espírito comissiona homens que tiveram dom de Deus para servir naquela área. Lucas tinha dito no versículo 1 que tinham vários deles, vários profetas e mestres. Ele lista o nome desses. Por que só dois estão sendo separados? Porque apesar de você ter ali vários profetas e mestres, possivelmente não eram todos que estavam habilitados para ir para o campo missionário. É difícil ir para o campo missionário. Hoje nós lemos, a Rojane leu aqui algumas cartas dos nossos missionários. Deus dota esses homens, os missionários, também para este tipo de serviço. Então não basta a pessoa falar: não, ensino bem, eu sou mestre, eu vou para o campo missionário. Não vá por aí. Do mesmo jeito que não é: eu ensino bem, então eu vou ser pastor, ou eu vou ser presbítero. Lá o Espírito Santo comissionava direto. E hoje, como é que nós temos? Como é que nós fazemos isso? Por meio da igreja. A nossa doutrina da vocação diz exatamente isso. Nós temos o nosso chamado interno, e Paulo estimula isso, por exemplo, quando ele diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, mas a igreja tem que reconhecer o ofício. Essa semana no Encontro da Fé Reformada, o pastor Emílio, lá de Brasília, estava citando uma outra pessoa, dizendo exatamente isso, né? Mais alguém além da sua mãe tem que falar que você vai ser pastor. Eu tive uma ovelha que era assim, né? Ele queria ser pastor, e quando eu perguntei: quem que já falou para você que você precisa ser pastor? Você precisa ir para o seminário? Ele falou: meu pai. Mas quem? Ninguém. Mas o pai era filho de pastor, estava afastado da igreja. É uma história muito louca. E é pronto, a comissão daquele menino era por meio de um homem afastado da igreja, que não estava no meio do povo de Deus. Deus continua vocacionando, mas agora a sua igreja reconhece os dons. É por isso que você tem uma lista grande quando você escolhe presbíteros e diáconos, dada por Paulo. É indispensável que o bispo seja, e está lá a lista. E o diácono, está lá a lista. A igreja não fica no escuro, jejuando e orando, esperando Deus botar um nome na cabeça dela. Não, é mais objetivo do que isso. Você olha para os homens da igreja e verifica, pode fazer até um checklist: fulano tem os dons, eu voto nele. Fulano não tem os dons, eu não voto nele. É objetivo, é bastante objetivo. Deus então não deixou a sua igreja no escuro, porque o Espírito Santo não faz mais como fazia naquele tempo. A igreja é chamada a eleger os seus oficiais, mas ela precisa reconhecer neles dotação. Isso permanece, e é isso que você vê aqui no texto. O Espírito Santo chama dois homens, mas antes de Lucas dizer que o Espírito Santo separou estes dois, Lucas tinha dito que eles tinham dons. Eles tinham dons de profeta, eles tinham dons de mestre. Mais alguma coisa interessante aqui.
A igreja estava suprida com dons. Pessoas capacitadas estavam na igreja, ensinando a igreja, e agora 2 deles são destacados para missões. Lembra que eu disse que a diversidade de dons faz com que a igreja não fique refém de ninguém? Os 2 que estão sendo enviados, possivelmente são os 2 mais capacitados da igreja. Os 2 com mais tempo de ministério. Os 2 com mais tempo de caminhada cristã. E você não vê a igreja dizendo assim: e agora? Paulo foi embora, o que vai ser de gente? E agora? Barnabé foi embora, só tem Lúcio. Lúcio não, por que não leva Lúcio e deixa Paulo aqui? Você não tem murmuração em ponto algum aqui, porque a igreja está suprida por Deus, e isso faz com que Deus destaque pessoas para servir em outro lugar, sem prejuízo para a igreja local, porque na igreja local continua tendo pessoas capacitadas. Então perceba, você precisa estar consciente do seu dom. Você tem um dom, pelo menos um, e você precisa estar disposto a servir a igreja. Meus irmãos, uma tristeza que acontece é que muitas pessoas são capacitadas por Deus, e elas se dedicam muito às suas carreiras, às coisas que elas vão fazer fora da igreja, aos cursos, mas elas não servem na igreja. Elas não se dispõem, sendo que a própria capacitação para trabalhar fora da igreja foi Deus que deu também. E nós vamos servindo, mas nós não nos dedicamos a servir aos nossos irmãos, a edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E muitos desses esquecem que o seu sustento não vem do seu trabalho. O seu trabalho é um meio que Deus usa para te dar o seu sustento. O seu sustento vem do Senhor que te capacita. Então, se você trabalha lá fora, trabalhe na igreja. Se você se esforça para fazer muitas coisas lá fora, se esforce muito mais dentro da igreja. Envolva-se com a igreja do Senhor, porque Ele capacitou você para isso. A Bíblia é bem clara e vai dizer isso. Nós somos membros uns dos outros, nós servimos uns aos outros, e nós precisamos estar em disposição de ajudar uns aos outros. Se você tem um dom, e a igreja não reconhece isso oficialmente, até porque pode não ter vaga para todo mundo, para ser um oficial da igreja, sirva nas sociedades internas, sirva quando a igreja elaborar os seus trabalhos, se dispõe. O que eu posso fazer? Nas igrejas acontece algo bastante interessante. O pessoal tem ideias brilhantes e fala assim: pastor, o senhor podia fazer, pastor, o senhor podia fazer. Disponha-se, pastor, tinha uma ideia assim, será que era possível a gente desenvolver isso? Olha, eu estou à disposição para estar aí junto. Deus usa os membros da igreja. Agora, a igreja também precisa reconhecer. Não adianta ter ideias brilhantes e não ter capacitação para tal. E a igreja também reconhece tudo isso. O que precisa ser lembrado aqui é que aquele que concede o seu salário comissionou você antes para ser um cristão. Você é um cristão que é advogado, você é um cristão que é médico, você é um cristão que é caixa de supermercado, você é um cristão que é vendedor, mas você é um cristão. E como cristão, você tem compromisso com a sua igreja, com o corpo do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de servir, não faça isso, não faça isso. Como eu disse, o Espírito Santo hoje não fala diretamente por profetas para escolher os oficiais, mas a igreja precisa observar isso. Não escolha oficiais da igreja, quando tivermos que escolher novamente aqui, porque fulano é fulano de tal. Não, fulano tem dom, fulano seria um bom presbítero, Beltrano seria um bom diácono. Seria, por quê? Porque ele ensina, porque ele é marido de uma só mulher, porque ele governa bem a sua casa,
porque ele tem testemunho bom dos de fora. Como eu disse, os critérios são bem objetivos. Você não precisa ficar no escuro pensando, meu Deus, e agora, quem? Mas se você não encontrar ninguém assim, não indique e não vote. Infelizmente, nas nossas igrejas presbiterianas, na ânsia da gente ter pessoas, líderes, a gente vai colocando às vezes o primeiro que aparece, sem verificar se eles possuem as qualificações para tal. A igreja precisa escolher os seus oficiais, pautada naquilo que a Escritura aponta como qualificação. Como eu disse, não adianta querer só servir, você precisa ser capacitado para isso. Pastor, eu queria ser pastor, mas eu não governo bem a minha casa. O que faz? Não faz. Eu queria ser pastor, eu tenho a disposição danada para visitar, para fazer, mas eu não sei pregar. Eu não gosto muito de pregar. E de uns tempos para cá, eu estou vendo um fenômeno esquisito. Pastores que não gostam de pregar. Eu fico escandalizado com esse negócio. Chega alguém na igreja, um visitante, ele sabe que é pastor e já dá o púlpito. Aí, meu irmão, você prega hoje à noite? E se todo domingo tiver um visitante na igreja, ele vai pedir para o visitante pregar, porque ele não gosta de pregar. Está servindo no lugar errado. Poderia ser, por exemplo, um excelente diácono da igreja. Pastor não. Não adianta ter só vontade. Do mesmo jeito que alguém que quer ser médico, não pode ter só vontade de ser médico. Ele tem que ter dom para tal. E veja que eu não estou diferenciando dom e talento. Tudo vem de Deus. Eu queria muito ser médico, mas não posso ver sangue que eu desmaio. Eu queria ser cirurgião, mas só tem um empecilho, eu vejo sangue e capoto para o outro lado. Você pode ter muita vontade, mas você não foi chamado para isso não. O problema é que a gente vai romantizando as coisas. Pessoas que às vezes querem ir para o ministério, ser pastor, eles acham que ser pastor é isso aqui, pregar no domingo à noite. Essa é a parte boa, essa é a melhor parte, eu acho. Todo mundo está parado e está vendo você pregar. E durante a semana? E para preparar o sermão? E quando não dá tempo de preparar o sermão, porque teve aconselhamento, teve alguém que morreu, teve uma visita correndo, não é tão glamuroso assim. Mas às vezes a gente só vê a superfície. É preciso ter dom para tal, preencher as qualificações. Nem todos que têm dons também podem ser oficiais, certo? Como eu disse aqui, eu ensino muito bem, não sou marido de uma só mulher, então você não pode ser oficial. Quem disse foi Paulo. E às vezes a gente, por não entender a revelação bíblica, perder de vista a revelação bíblica, a gente vai colocando pessoas onde elas não deveriam estar. Como eu costumo dizer, Davi foi um excelente rei para Israel, mas Davi não poderia ser presbítero da igreja. Já pensou sobre isso? Abraão foi um excelente homem de Deus, mas ele não poderia ser presbítero da igreja. Eles tinham mais de uma mulher. E Paulo chega e é bem categórico: esposo de uma só mulher. Davi não tinha dom não de profeta? Tinha, escreveu salmos. Mas se ele vivesse no Novo Testamento, ele não seria mais presbítero. A revelação foi progredindo e a qualificação foi dada. Nós precisamos estar atentos a todas essas coisas, irmãos, mas lembre-se, Deus dotou você e Ele quer que você sirva. Quer seja oficialmente, como oficial da igreja, presbítero ou diácono, e aqui eu estou incluindo presbíteros, docentes e regentes. Quer seja como o presidente da SAF, presidente da UMP, secretário da igreja, ou simplesmente o irmão que tem um bom ouvido para ouvir problemas, para aconselhar, para orar junto, para ser suporte. Tudo isso é serviço. Tudo isso é serviço. E tudo isso é para a glória de Deus. Talvez muitos não queiram servir
por conta disso, porque muitos não aparecem. Eu lembro que quando eu estava em Guarapari, ainda numa eleição de mocidade, eu disputei o cargo para presidente da mocidade. Eu era recém-chegado na igreja, tinha 1 ano e pouco que eu estava na igreja. Disputou eu e uma moça, presidente. Aí eu ganhei. Depois que eu ganhei, vice-presidente. Indicaram a mesma moça. Ela falou assim: eu não quero não. Eu não quero. Se eu não for presidente, eu não quero ser outra coisa não, porque eu vou me matar de trabalhar e o presidente vai levar a fama. Essa pessoa não quer servir o reino. Ela quer servir a ela mesma, e ela quer usar os dons para a vanglória. Os dons são para o serviço da igreja, para a glória de Deus. Por último, os dons devem ser exercitados onde Deus mandar. Verso 3: então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja está na dependência do Senhor. Eles jejuam, eles ouvem o Espírito Santo separar Barnabé e Saulo. No versículo 3, a igreja, jejuando e orando, ordena. E aqui está uma diferença grande entre o serviço comum da igreja e o serviço ordenado da igreja. Veja, esse homem, Paulo, já era apóstolo, mas agora a igreja está impondo sobre ele as mãos e enviando ele para um trabalho específico de missão, porque é a igreja que faz isso. Ninguém serve sozinho da sua cabeça e faz o que bem entender. A gente está vivendo dias assim, né? Tem os meninos que começam a estudar teologia, aí tem um que criou uma página na internet, você vai lá ver, ele não frequenta igreja, mas está lá, escritor. Antes era pregador. Quem ordenou esse menino pregador? Quem ordenou esse menino escritor? Quem ordenou esse... E tem vários assim. Não é imposição de mãos, não existe esse negócio. É a igreja que está enviando estes homens aqui para a missão, certo? Deus separa da igreja estes homens, e sob a autoridade a igreja está ordenando estes homens, e algumas coisas estão acontecendo aqui e são interessantes. Primeiro, que Barnabé é listado em primeiro lugar. Veja: separai-me Barnabé e Saulo. Ele é listado em primeiro lugar, como eu disse, possivelmente por ser o líder da igreja. Cadê a murmuração? Senhor, mas Barnabé é tão mais útil aqui na nossa igreja, para que vai mandar Barnabé para a missão? Quando eu estava no seminário, tinha um rapaz, eu estava no primeiro ano, e esse rapaz estava no 4º ano, um dos mais competentes que eu vi no seminário. E desde que ele entrou no seminário, ele tinha no coração dele: eu vou ser missionário, eu vou ser missionário. E quando ele terminou, a igreja onde ele trabalhou como seminarista chamou e quis de toda maneira tirar da cabeça dele ser missionário, porque ele tinha que servir na igreja local. Era quase um desperdício alguém tão bom ir para longe. Já pensou nisso? Quer dizer, o campo missionário é para quem não presta, para nós aqui. Então, se ninguém te quer, se nenhuma igreja te quer, talvez Deus esteja te chamando para um trabalho missionário. Não. 2 homens super capacitados estão sendo enviados para a missão. São eles. E há um fundamento interessante nisso. Igrejas que estão começando, elas têm que começar bem doutrinadas, senão descamba. Veja, essas igrejas bem doutrinadas, que começaram com esses homens capacitados, 5, 6 anos depois estão dando problema. Imagina uma igreja mal doutrinada, onde a pessoa chega lá e acha que é só aceita Jesus aí, pronto, batiza e pronto, e no doutrina não faz nada. Já pensou uma igreja fundada por Paulo, e logo depois teve Timóteo como pastor, e lá na frente Jesus fala: vocês abandonaram o primeiro amor. Éfeso. E aí a gente vai mandar qualquer um para o campo missionário, porque para a missão qualquer um serve. Não. Aqui estão 2 homens que estão servindo a igreja local, e agora eles estão se dispondo a ir para onde o Senhor manda. Barnabé já tinha sido enviado a Antioquia,
já tinha ensinado ali, já tinha chamado Paulo para Antioquia, já tinham fixado possivelmente a sua residência ali, mas agora Deus diz, é lá, vá para a missão, e eles vão. Deus concede dons, e você exerce os dons onde Deus manda, e não onde você quer. Não há indisposição destes homens, não há o sentimento de eu vou ser mais útil aqui. É interessante você perceber isso em Atos. Filipe, lá atrás, estava em Samaria, e o ministério de Filipe extraordinário, todo mundo estava indo ouvir Filipe. Filipe realizava prodígio, sinal, todo mundo dava ouvido, e de repente Deus fala assim, agora Filipe, sai daqui e vai lá para o lugar que está deserto. E Filipe se levanta e vai, não há questionamento, ele vai para o lugar deserto, e chega lá no lugar deserto, tem um homem, umzinho. Ele aqui era multidões ouvindo Filipe, e Deus destaca Filipe para ir ensinar esse e esse que está lá, lembra o que ele faz? Ele está lendo o profeta Isaías e pergunta, você entende? Não, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Suba, me explica. E Filipe sobe, explica. E se Filipe fosse missionário igual muitos missionários que não prestam para cá, manda qualquer um? Ele não saberia explicar não, gente. Nós precisamos entender que as pessoas têm que ser bem capacitadas para a igreja local, e elas têm que ser bem capacitadas para o trabalho missionário. Ele vai servir, Barnabé e Saulo, eles vão servir onde Deus ordenar. Saulo está disposto a isso, muito bem preparado, ele vai onde Deus ordena. Mas algo importante aqui também, não há inveja por parte daqueles que ficam. E por que não me envia no lugar de Paulo? Lúcio de Cirene, podia ter falado, né? Não, manda a mim. Por que Paulo? Como acontece nas igrejas muitas vezes, né? Pessoas ficam magoadas porque não foram eleitas para um cargo ou para outro, e ficam com inveja. Não tem esse negócio. Você serve onde Deus está botando você para servir, onde Deus está conduzindo você para servir. Ah, mas eu queria ser isso e ninguém votou em mim. Deus está estabelecendo isso aí, Deus está conduzindo tudo isso aí. Sirva ao Senhor onde Ele manda você servir. Eu também tenho dom, por que eu não vou para o campo? Não há esse sentimento. E a igreja está dependendo totalmente do Senhor, que está dispondo aqui possivelmente os 2 melhores profetas da igreja para irem embora para o trabalho missionário. Os dons são para o serviço, e o serviço é onde Deus manda. Você não está à toa na igreja onde você está. Você nunca esteve à toa onde quer que você estivesse, porque é Deus que está conduzindo a nossa vida. É o Senhor que está nos colocando aqui ou ali. Foi Ele quem nos capacitou, foi Ele quem nos dotou. Sirva de todo o coração. Os dons são para o serviço onde Deus ordena. Se a igreja reconhece em você, sirva. Quando eu estava no seminário, em várias ocasiões, tinha os cultos, né, durante a semana, onde tinha o sermão de prova, e vários dos sermões que eu ouvi lá foram sermões com ênfase na pregação, no serviço e em tudo isso. E tinha um hino que era sempre cantado, hino 284. O hino 284 começa dizendo: nem sempre será onde eu quiser. E o refrão diz: estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu querer. Rapaz, isso é bonito demais no seminário. Parece que quando sai do seminário, há um apagão geral, e agora eu vou servir aonde? Aonde eu tenho melhores oportunidades. E é triste constatar algumas coisas. É triste constatar que há pastores, e eu não vou generalizar porque eu sei que há exceções, mas eu nunca vi não, eu já vi. A maioria dos que eu vi, pastores trocando de igreja, sem que tivesse sido mandado embora, certo? Por conta própria, para ir ganhar menos em outra igreja.
E com isso eu não estou dizendo e fazendo juízo, então tem que querer ganhar mais, menos? Não, não é isso. Mas é interessante para mim perceber que a vocação sempre é para um lugar melhor, nunca é para um lugar pior, em grande parte dos casos. Porque para muitos o ministério se tornou tão profissional que nós procuramos melhores oportunidades. E as pessoas fazem mestrado, fazem doutorado, não para servir a igreja e para se prepararem melhor para servir a igreja, mas para ganhar um salário melhor na próxima igreja, porque agora eles têm currículo. E aí nós vamos fazendo da igreja uma espécie de empresa, onde você apresenta o seu currículo. E eu conheço tantos pastores que não têm um título sequer, a não ser o de bacharel em teologia, que dão banho em um monte de doutor. Assim. Mas aí nós vamos criando esses artimanhas porque eu quero lugares melhores. São Paulo é um local onde está cheio de pastor. Eu estou falando da nossa igreja presbiteriana. À toa. À toa. Porque as igrejas não querem esses pastores, eles estão sem campo, mas em São Paulo eles têm um Mackenzie e os filhos podem estudar de graça. E eu acho que isso é uma bênção, poder o filho estudar de graça no Mackenzie, mas é uma bênção para quem é chamado a pastorear em São Paulo. E se a igreja não escolheu esse pastor, ele não foi chamado para pastorear em São Paulo. É simples assim. Eu lembro que quando eu saí do seminário, eu não queria mais saber de São Paulo. É um negócio interessante São Paulo. Que eu saí de Guarapari, em 99, cidadezinha de praia, tranquilinha. Vou para São Paulo, outro mundo, né? E eu não aguentava mais, ficava assim, eu estou doido para ir embora de São Paulo, eu estou doido para ir embora de São Paulo, eu estou doido para ir embora de São Paulo. Formei, fui lá para São João del Rei, Minas Gerais. Tranquila cidade, uma beleza de cidade. Pacatinha. Só que eu fiquei um ano só em São João del Rei. E a igreja me dispensou e agora eu precisava de campo. E aí eu comecei a procurar campo e 2 pessoas distintas me indicaram para a mesma igreja. Uma igreja em São Paulo que eu pastoreei depois como auxiliar durante 3 anos. E eu lembro como se fosse hoje a pergunta de um presbítero para mim. A pergunta dele foi a seguinte: você está vindo para São Paulo, está querendo vir para São Paulo por causa do Mackenzie? Isso ecoa até hoje aqui assim. Eu falei, meu irmão, olha só, falar a verdade, eu não queria vir para São Paulo não. Eu estou vindo para São Paulo porque é a única igreja que apareceu por enquanto. Eu não tenho opção. A opção é essa. Então se vocês me aceitarem aqui, eu vou vir para cá. Se vocês não me aceitarem, o que eu vou fazer? Não sei. Eu vou esperar para ver aonde que Deus vai me levar. Eu não quero vir para São Paulo. E por conta das palavras desse irmão, eu fiquei 3 anos em São Paulo, do lado do Mackenzie, sem estudar. Tinha toda a oportunidade do mundo para estudar, ou para fazer alguma outra coisa, mas por quê? Porque ele ia falar, tá vendo? Veio para cá só para estudar. Eu fui estudar, e alguns irmãos vão lembrar aqui, eu fui fazer, por exemplo, a validação do meu diploma, lá no Mackenzie, no primeiro ano que eu estava aqui em Vitória. Eu estava lá do lado, mas eu fui quando eu estava aqui em Vitória. Agora, por que isso bateu tão fundo assim? Por que essa pergunta? Exatamente porque está cheio de gente exatamente nessa condição. Deus nos chama para servir onde Ele quer. E onde que Ele quer? É onde uma igreja te convidou, a assembleia te aceitou. Então não adianta ficar insistindo, não, eu quero morar em Vitória, mas não tem nenhuma igreja aqui para mim, mas eu vou ficar aqui. Não adianta. Deus envia quem Ele quer. Eu creio que Deus hoje envia abrindo e fechando portas. É assim que Deus chama. Aqui Ele falou, pegue Paulo e Barnabé e separa para a missão. Como é que Ele separa um pastor para a missão hoje e para campo? Abrindo e fechando portas. É por isso que a rotatividade de pastores não é boa para a igreja. Apesar de Tiago ter me dito esses dias que um pastor falou que 3 anos o pastor não tem mais nada para pregar na igreja. Foi isso, Tiago? Depois de 3 anos tem que mudar de igreja.
Aí eu lembrei do reverendo Hermes da Semana Teológica, né? É o pastor que tem uma caixa de sapato com sermão. Então termina os sermões dali, ele vira a caixa de sapato e volta a pregar os que tem para aqui e para cá, ou muda de igreja e começa a pregar os mesmos sermões e pronto. Então tem sermão para 3 anos aqui. E agora? Agora não tem mais sermão, então vamos para outro. Prega os mesmos sermão e vai embora. Deus nos manda servir. E se você tiver 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja, você tem que continuar estudando. A Bíblia tem só 66 livros. Só. Dá para a gente estudar um bocado. Então, precisamos servir. Agora, isso é só para pastor? Não, isso é para pessoas que estão na igreja. Você serve onde Deus manda. Entendeu? Tem gente que tem na igreja dom para ser presbítero e tem dom para ser diácono. Aí ele era diácono, foi eleito presbítero. Aí agora acabou o mandato dele, a igreja não o elegeu de novo, ele foi indicado para diácono e falou: agora eu sou presbítero, né? Só vou ser rebaixado agora? Que negócio é esse? Não tem nada de rebaixado. Nós servimos onde Deus está chamando para servir. A igreja não elegeu como presbítero, sirva como diácono. Disponha. Mesma coisa nas sociedades. Não é só se você for presidente, se você é secretário, tesoureiro. Não, nós servimos onde Deus nos manda. Quer seja oficialmente, quer seja não oficialmente. Mas você precisa se dispor. Mas há pessoas que querem servir a Deus do seu jeito e no seu tempo. A seu jeito e ao seu tempo. É por isso que você pode ver um fenômeno que já aconteceu aqui na nossa igreja, nesses 11 anos que eu estou aqui pelo menos. De gente que chega na igreja e fala: muito legal, gostei do culto, gostei do estudo, mas aqui não tem isso. Aqui não tem criança, agora tem um monte, né? Graças a Deus. Aqui não tem jovem, aqui não tem isso. E você quer uma igreja para você ter um monte de coisa, ou você quer uma igreja para você servir? Mas são pessoas que querem servir a Deus no seu tempo e do seu jeito. Pessoas que queriam ser servidas ao invés de estar numa igreja que entendiam ser fiel, porque eles diziam isso. Então, no exercício dos dons não pode haver também inveja. Alegre-se com o seu irmão. Eu queria ser tanto presbítero da igreja, mas eu não fui eleito, meu irmão foi. Louve a Deus por isso. Eu queria ser o presidente de uma sociedade, mas não fui. Louve a Deus por isso. Deus está colocando os seus servos onde Ele quer colocar. A única coisa que você precisa fazer: esteja disponível para o serviço. Fulano, eu estou com muito trabalho, eu tenho tanta coisa para fazer. É verdade, todo mundo tem. Não se esqueça que quando você diz: eu tenho tanta coisa para fazer, você está dizendo: outro que não tem tanta coisa como eu pode fazer. Então você está indiretamente dizendo que os outros são desocupados. Lembra disso. Todos temos ocupações. Todos. Disponha-se e espere o Senhor colocar você onde Ele quer colocar. Esteja disponível, sirva com disposição e não se entristeça se ainda não chegou a hora de servir e de fazer aquilo que você gostaria de estar fazendo. Não murmure, não fique triste. Atos 13 nos ensina então a respeito dos dons. Os dons são diversos. São diversos porque procedem de Deus, foram dados pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de que a sua igreja seja suprida de tudo aquilo que ela precisa. Então louve aquele que é o doador dos dons, a quem devemos tributar honra, glória e louvor, por aquilo que nós somos capacitados a fazer. A glória é do dono dos dons. Não crie fã-clube de pastor, faz isso não. Os dons são para o serviço da igreja. Sendo você membro do corpo de Cristo, não fique parado. Há trabalho certo para ti, cristão. Todo o corpo precisa funcionar e você precisa fazer aquilo que tem capacidade para fazer. Serviço, ensino, encorajamento, exortação, liderança, misericórdia, socorro, ajuda, liberalidade, e veja lá os outros dons nas listas que aparecem. Sirva para a glória daquele que serviu a você morrendo na cruz do Calvário. Jesus Cristo serviu a sua igreja até a morte. Os dons devem ser exercitados onde Deus mandar. Não escolha onde você quer servir, o que você quer fazer.
Disponha-se. Senhor, eu vou trabalhar para a tua glória e para a tua honra. Me arruma um lugar aí. E deixe Deus arrumar um lugar. Ele arruma. Disponha-se. Sirva para a glória de Deus. Não se tristeça, não tenha ciúmes daqueles que estão fazendo o que você gostaria de fazer. Exerça os dons com sabedoria para a glória do Redentor.